Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 30. Eu quero agradecer aqueles que estão orando para as minhas vistas, né? Em função do diabetes. Ela está voltando aos poucos. E hoje eu vou tentar ler normalmente aqui com óculos. Se eu der, viu, Leidiane, uma tropeçada aqui, vocês desde já de antemão me perdoam, mas eu vou forçar aqui um pouquinho as vistas, né? Em nome de Jesus. Gênesis capítulo 30, mas nós vamos ler, querido, do verso 31, amém? Do capítulo 29, até entrarmos no versículo 1 do capítulo 30, amém? Então nós vamos ler o verso 31 do capítulo 29, passando depois para o capítulo 30, e nós vamos nos apropriar apenas do versículo 1 dentro do capítulo 30. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu à minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe Simeão. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz um filho, e disse: agora, desta vez, se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei ao Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Curve a tua cabeça, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, os louvores foram entoados, estamos prestando culto ao Senhor. Agora, papai querido, fala conosco, por intermédio da tua palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, ministra sobre os nossos corações. Se revele, papai querido, a cada um de nós conforme a tua palavra, Deus. Em o nome de Jesus Cristo, sê conosco, nós te pedimos, fica conosco, em o nome de Jesus. Amém e amém. Vendo Raquel que não dava filhos, versículo 1 do capítulo 30, a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Queridos, é impossível compreendermos a dimensão e a profundidade das palavras proferidas por Raquel a Jacó, sem levarmos em consideração o modelo ou o sistema cultural ao qual ela estava inserida. É impossível você dimensionar o peso daquilo que Raquel está falando a Jacó, de uma cobrança carregada de uma amargura, de uma tristeza, de uma melancolia, se você não entender o contexto cultural ao qual Raquel estava inserida. Não por acaso Raquel disse a Jacó: dá-me filhos, se não morro. Porque Raquel vivia, preste bastante atenção aqui para você entender o enredo do restante da pregação dessa noite. Raquel vivia em um estilo, em um modelo de vida patriarcal, onde a maternidade não era uma simples opção. Olhar para esse texto e entender a maternidade como nós entendemos hoje, ainda que a maternidade seja algo supremo dentro da vida de qualquer mulher, hoje
no contexto social, é opcional. Quantos casais se abdicam de ter filhos? É ou não é verdade? Muitos querem, muitos lutam, muitos oram para que isso aconteça. Mas outros, dentro do contexto cultural ao qual nós estamos inseridos, simplesmente optam. Olha, não vamos ter filhos. Não queremos ter filhos. Optamos por não viver paternidade e maternidade. Mas quando nós vamos para o contexto de Raquel, para o contexto de Jacó e Lia, para o contexto do capítulo 30 de Gênesis, nós precisamos entender que a maternidade não era uma mera opção, mas sim um fator fundamental. Quem aqui está entendendo, diga amém. Quem aqui está entendendo, diga glória a Deus. Fator fundamental, fator preponderante para a sobrevivência do clã agrário. Pastor, o que é isso? Clã? Clã nada mais é do que o núcleo familiar patriarcal ao qual Raquel estava inserida. Amém? Era de suma importância para a existência, era de suma importância para a sobrevivência daquele núcleo agrário, daquele clã agrário. Sendo assim, querido, era também de suma importância que a mulher gerasse filhos e, de preferência, homens. Observe o texto, nós vamos sair um pouquinho do contexto de Raquel e um pouquinho para Lia. Lia vai tendo filhos, não é verdade? Ela tem Rúben, ela tem outros, Simeão, ela tem Judá. Último filho, e não filho, mas filha que Lia vai conceber. O texto só diz assim: e concebeu, Lia, e deu à luz a uma menina, que se chamou Diná. É mais ou menos assim, Diná. Você está entendendo? Porque naquele contexto, entenda, Diná de nada valeria. Não querendo parafrasear, mas já parafraseando, né? Naquele contexto cultural, Diná de nada valeria, porque ela era uma mulher, porque era interessante para o clã agrário, para o núcleo familiar agrário, ter filhos e, se possível, todos homens. E talvez, querido, você olhe para mim e se pergunte: pastor, por que a importância de se ter homens? Porque esses filhos eram fundamental para o trabalho braçal, para a subserviência da família. Você está entendendo? Para a sobrevivência da família. Amém? Querido, no contexto, não aqui em Jacó, porque Jacó foge, depois volta, mas no contexto patriarcal da época, era muito normal você ter tataravô, bisavô, avô, pai e mãe. Você está entendendo? É por isso que na lei de Moisés, lá em Êxodo, tem um artigo da lei, vamos assim dizer, que diz assim: honra teu pai e tua mãe. Por que Deus tem esse cuidado? Porque dentro daquele núcleo familiar havia muitas das vezes 4 contextos de gerações. Vocês estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Então era bom que se tivesse filhos, porque esses filhos iam cuidar da terra, esses filhos iam cuidar do rebanho, esses filhos iam negociar aquilo que se colhia, ou o animal, né, que era para ser negociado. Esses filhos é que iam fazer o mercantilismo, ou seja, o comércio entre tribos e entre gerações. Amém? Por isso a importância de se ter filhos homens, e muitos filhos homens. Por essas razões, paternidade e maternidade ganhavam posição de destaque na cultura do Oriente Médio Antigo. E quando, querido, a história se volta para Jacó, a responsabilidade e a necessidade da procriação é ainda maior, porque em Jacó se dá a continuidade da linhagem abraânica e, consequentemente, messiânica. Havia um peso duplo sobre os ombros de Raquel. O peso, primeiro, de um contexto sociocultural que obrigava toda e qualquer mulher a dar filhos, não é nem a ter. Hoje a mulher quer ter filhos. Naquele contexto ela tinha que dar filhos aos seus esposos,
aos seus maridos. O contexto sociocultural pesava sobre ela. A cobrança sociocultural estava sobre os ombros. E não bastasse apenas isso, havia também o peso de uma promessa que sequer era de Raquel, era de Jacó, que tinha sobre a sua responsabilidade dar continuidade à genealogia de Abraão. Dar continuidade àquele que foi escolhido por Deus para ser o berço da linhagem messiânica lá na frente, no Novo Testamento. Havia um peso de uma responsabilidade imposta sobre os ombros de Raquel. Como eu disse, em partes pelo modelo sociocultural e em partes por ser ela esposa daquele que daria continuidade ao clã da promessa. Isso fez com que Raquel, e é aqui que eu queria chegar nessa noite, fez com que Raquel, ao longo do tempo, se tornasse cada vez mais uma mulher insegura, extremamente competitiva e ansiosa. Queridos, talvez você esteja se perguntando, pastor, aonde essa palavra quer nos levar nessa noite? De que forma o Espírito Santo quer falar ao meu coração, aos nossos corações nessa noite? Quantas vezes circunstâncias adversas como aquelas que Raquel viveu geram em nós emoções como as que foram geradas no coração dela? Emoções que nessa noite eu vou chamar de emoções mortais. Emoções que contrariaram e foram contra, melhor dizendo, a personalidade daquela mulher. Emoções que mudaram Raquel ao longo do tempo. Emoções que mudaram a forma de agir. Emoções que mudaram a forma de pensar. Emoções que levaram Raquel, como nós vamos ver aqui nessa noite, a tomadas de decisões equivocadas. O peso de uma responsabilidade de ter que dar filhos por causa de um modelo sociocultural e também por ser esposa de um dos herdeiros, ou melhor, o herdeiro da continuidade de uma genealogia patriarcal, fez com que essa mulher se tornasse uma mulher amarga, se tornasse uma mulher psicologicamente debilitada, com emoções fragilizadas. E a prova disso é quando nós analisamos o contexto, e aí você pode ir acompanhando com seus olhos o capítulo 30 aí na sua Bíblia. Primeiro, a prova de que ela se tornou uma mulher debilitada emocionalmente, é que o seu desespero é tanto que em sua aflição de alma, ela pede filhos a Jacó e não a Deus. Sabe qual é o nome disso, Keila? Desespero de alma. É interessante, nós temos até canções, né? Fernanda Brum gravou uma música, fez, compôs uma música em cima, exatamente dessa frase: dá-me filhos, se não morro. Né? Fernanda Brum está cantando para Deus, e ela está pedindo alma, mas Raquel está pedindo filho para Jacó. Desespero. O desespero é tanto que ela vai em uma fonte humana. O desespero é tanto que ela vai em uma fonte também tão frágil quanto ela. O desespero é tanto que ela busca recurso e resposta em uma fonte. Você está entendendo? Limitada, humanamente falando. E às vezes, querida, a nossa fragilidade de alma nos faz buscar respostas e recursos em lugares e pessoas que não podem nos oferecer nada. Por mais que a pessoa queira, ou por mais que a situação queira conspirar ao nosso favor, ela ainda assim vai esbarrar no limite da vida. No limite daquilo que é humano. Quem está entendendo aqui, diga amém. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Raquel é uma mulher desesperada.
E o seu desespero faz com que ela se volte para um homem, para o seu esposo, e não para Deus. Seu desejo de ter filho era movido por sentimentos errados. Seu desejo de, eu quero até trocar de novo essa palavra ter por dar. Seu desejo de dar filhos era movido por sentimentos errados, sentimentos equivocados. Ela quer ter filhos em função de um ciúme que ela tinha de sua irmã Lia. Aquela que foi preterida por Jacó, porque Jacó, todos conhecem a história, amou primeiramente Raquel e foi enganado por Labão e casou-se com Lia primeiro para depois adquirir Raquel como sua esposa. Mas coube a Deus olhar para Lia e Deus, querido, um dia eu vou falar disso aqui, o cuidado que Deus tem pelos desprezados. Você já notou isso? Quanto Deus tem uma inclinação por aquilo ou por aquele que é desprezado? Não por acaso Paulo vai dizer que Deus amou as coisas loucas desse mundo. Ele escolheu as que não são, para confundir as que são. O problema é que essa escolha gerou um sentimento nocivo no coração de Raquel. Ela agora está doentia em ciúmes. E o seu desejo de dar filhos não é agora para compor o clã, nem propriamente para dar continuidade à posteridade de Jacó, mas para competir com a sua irmã. Você está entendendo? Desejos errados, sentimentos equivocados. Queridos, quantas vezes nós tomamos decisões baseadas nos equívocos dos nossos sentimentos? Quantas vezes nós tomamos decisões pautadas em emoções? Pastor, não entendi. Não entendi, como assim? Decisões. Quantas vezes as nossas decisões são carregadas de sentimentalismo? Aliás, pertencemos à geração mais sentimentalista de todos os tempos. Por que você quer namorar? Porque eu não aguento, eu sou carente. É uma geração cujo combustível é a carência. Sabe? É uma geração que não sabe dar valor àquilo que se deve dar de fato valor. Pastor, não entendi de novo. É uma geração que às vezes dá mais valor no de fora do que no de dentro. Dá mais valor às amizades do que o irmão que está do lado. Dá mais valor às amizades do que o marido, do que a esposa. Você está entendendo? É uma geração que ama as coisas e usam as pessoas. Uma geração que toma decisões como as de Raquel, que quer dar filhos por um espírito de competitividade, por mero ciúme. Tem ciumento aqui nessa noite? Acho bom que nenhuma mão levanta. Todos estáticos. Eu não vou ser réu, confesso. Querido, entenda uma coisa dita por Paulo com todas as letras. O amor não arde em ciúmes. Repita você ciumento no seu íntimo, para que você não se declare a mim. No seu íntimo, o amor não arde em ciúmes. Esse papinho de que eu não tenho ciúme, eu tenho zelo. É o papo mais medíocre e furado da história da humanidade. Pastor, eu tenho tanto zelo pela minha mulher que se eu pudesse pôr um GPS nela, eu colocava.
porque eu sou zeloso. Não, você não é zeloso, você é ciumento. Você é doente. Ciúme, querido, é doença. Tem uma mulher doente. E nem ela sabia. Você está entendendo? E como é que eu curo doença? Tratando. Você precisa tratar essa coisa chamada ciúme dentro de você. Você está entendendo? Amém? Tem outra frase que eu amo do ciumento, Kenny, que é mais ou menos assim: não, eu confio nela, eu não confio nos outros. Quem já ouviu isso aqui? Deixa eu contar um segredo no seu ouvido, ciumento. Caô. Você é caô. Caoseiro. Você não confia nela. Você está entendendo? Mas para você não arrumar confusão dentro de casa, você joga a culpa nos outros. Você está entendendo? É os outros. Que outros? Não sei, todos. Sabe? Tem uma mulher ardendo em ciúme. E esse ciúme gera uma ansiedade, porque todo ciumento é ansioso. Todo ciumento, ele tem uma ansiedade, ele tem um trem, ele tem um frenesi dentro dele. Sabe? E isso gera uma ansiedade dentro do coração de Raquel, ao passo que essa ansiedade gera também uma competitividade que leva a uma tomada de decisões precipitadas. E nós vamos falar um pouquinho delas aqui também. Precipitadamente, baseado na lei local, Raquel olha para si e se vê incapaz de dar filhos a Jacó, e agora ela toma uma decisão de conceder a sua serva Bila como esposa de Jacó. Pastor, não entendi, ela colocou outra mulher na cama do marido dela. Agora você entendeu? Pastor, não entendi, ela assinou um atestado de cornitude. Agora você entendeu? Eu vou assinar a Bila, olha o nome da coisa, Bila. Eu vou assinar a Bila um termo de cornitude. Eu não posso dar filhos ao meu esposo, então você, como minha serva, e a lei, não de Deus, mas dos homens, dava prerrogativa a ela para isso. Quem aqui sabia disso? E quantos servos de Deus na Bíblia tomaram decisões parecidas com a de Raquel? Aliás, na própria linhagem do seu marido tem uma história parecida, de Sara. Ela pegou um exemplo equivocado do passado e aplicou na sua vida presente. Você está entendendo? E o desejo dela era tanto de competição, de competitividade, que ela coloca os nomes desses filhos com significados extremamente provocativos. Do versículo 5 ao 8 do capítulo 30. Primeiro nome do filho que Bila dá, mas que agora é filho de Raquel, sob juramento de lei. Porque a serva tinha que conceder esse filho àquela que era a sua, vamos dizer, proprietária. O primeiro nome é Dan, e Dan significava julgamento. É como se ela estivesse dizendo que Deus havia julgado entre ela e a sua irmã e disse: você é melhor. É como se ela estivesse cantando no seu íntimo: a minha vitória, Lia, teve sabor de mel. Você está entendendo? Competitividade, sede de vingança, julgamento. Deus julgou a minha causa. Querido, quantas vezes emoções nocivas geram esse sentimento dentro do nosso coração? Um sentimento de revolta, um sentimento de querer sobrepor, um sentimento de querer vingar. Raquel, a essa altura, sem perceber, não queria dar filhos, ela queria vingança. Quantos cristãos desta geração têm um sentimento vingativo dentro do seu coração?
Sabe aquele sentimento, pastor, se eu pudesse. Ah, pastor, se não fosse a Bíblia. Quantos cristãos têm esse sentimento dentro do coração? Quantas vezes pessoas me ligam, não vou aqui citar não, e dizem, pastor, pode matar? Ou não? Você está entendendo? Quantas orações de vinganças alguns cristãos fazem, sem saber que a oração é meramente de vingança? Pastor, não, tem isso não, pastor, tem. Quantas vezes você orou assim, pesa Deus? Pesa a mão. Pesa. Senhor, só o seu mindinho onipotente sobre a cabeça dela. Só o caco da sua unha de onipotência, o corte da sua unha caindo sobre a cabeça dela. Sabe? Trata. Não, pastor, Deus vai tratar. Esse tratar no seu íntimo vai matar. Vai colocar um AVC. Fala misericórdia não, que no íntimo às vezes você deseja isso. Só um AVCzinho, pai. Só para ela andar igual Jacó. Mancando uma perna. Você está entendendo? Sabe? Julgamento. Eu tive Dan. Olha o nome, a força. Dan. Está passando os filhos de ele, passa para dentro. Vem para cá. Dan. Lia já salta para trás. Dan. Você está entendendo? Segundo filho que Bila teve, Raquel teve a peculiaridade de colocar o nome de Naftali. Logrei êxito. Se fosse o nosso tempo, talvez Naftali significaria soberba.com. Eu sou, eu faço, eu posso. Quando eu oro, a coisa acontece. Logrei êxito. Você está entendendo? Eu estou citando, querido, esses pontos para você entender que havia uma mulher emocionalmente doente. Havia uma mulher emocionalmente escravizada. Havia uma mulher algemada por suas próprias emoções. Quantas pessoas, querido, da atual geração estão algemadas, escravizadas em torno de suas próprias emoções. Sua vida não caminha mais, sua vida não avança mais. A vida de Raquel girava em torno de um só propósito: dar filhos. Você está entendendo? Viver conforme o contexto social. Viver conforme a cultura da época obrigava que ela vivesse. Girando em torno de desejos equivocados, de sentimentos equivocados. Sem que Raquel percebesse, ela perdeu o senso do ridículo. E quantas pessoas, queridos, perdem também o senso do ridículo, o senso daquilo que é certo e errado. Quantas pessoas, movidas por emoções, expõem suas vidas ao ridículo. O ridículo dentro do contexto familiar, o ridículo das redes sociais. Quantas pessoas vão resolver as suas pendências nas redes sociais? Status carregados de ódio, de indiretas, de alfinetadas. Não é? Sabe? É pena que eu não anoto alguns status. Eu deveria anotar. Para mim começar, Wagner, a citar algumas alfinetadas de status. Aceita que dói menos. Tem gente que não consegue ver o sucesso do outro. Você está entendendo?
Sabe? Sabe qual é o nome disso? Alfinetada. Alma carregada. Sentimentos nocivos já tomaram conta do seu coração. E agora você tem necessidade de colocar isso para fora, porque está um tumulto aqui dentro da sua alma. Você tem que expor. Porque a sua alma está emocionalmente morta. Porque a sua alma está emocionalmente enferma. Pastor, onde é que você viu Raquel perder o senso do ridículo? Querida, ela apela para crer. Pasmem-se disso. É interessante a história de Raquel, que ela tem um tom melancólico e cômico ao mesmo tempo. Se você lê assim com atenção, Kenny, você percebe tons de melancolia, mas ao mesmo tempo essa melancolia se torna até cômica. O desespero dela em dar filhos é tão grande que ela agora apela para crendices afrodisíacas. Eu quis dar esse nome, crendices afrodisíacas. Vem comigo aqui para o texto no versículo 14 do capítulo 30. Diz assim: foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo. Guarda esse nome, mandrágoras no campo. E trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me das mandrágoras do seu filho. Respondeu ela: achas pouco o me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Disse Raquel. Disse Raquel: ele te possuirá esta noite, e a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: esta noite me possuirás? Pois eu te aluguei pelas mandrágoras do meu filho. Você está entendendo? Sabe qual é o nome disso? Perca do senso do ridículo. Ela perdeu o senso do ridículo. E as emoções nocivas fazem isso. Nós perdemos o senso, o equilíbrio. Nós perdemos uma coisa que compõe o fruto do Espírito: domínio próprio. Tomamos atitudes erradas, tomamos atitudes equivocadas. Quando você lê e estuda sobre isso, não havia nada que comprovasse que mandrágora atiçava alguma coisa. E aqui eu não sei se é em Lia, Raquel ou em Jacó. E se é em Jacó, coitado, houve uma má interpretação da sua fisiologia. Pastor, não entendi. Como se ele não funcionasse. Pastor, não entendi. Como se a pipa do Jacó não subisse mais. Você entendeu? Quero eu crer que as mandrágoras eram um afrodisíaco feminino. Você está entendendo? Mas que não havia nenhuma comprovação que aquilo funcionasse. Querido, não deixa. Pastor, o que você está querendo dizer, pelo amor de Deus? Não permita que as emoções tirem de você o senso do ridículo. Não permita que as emoções tirem de você o equilíbrio, o domínio próprio. Que faça com que você tome decisões equivocadas, de buscar respostas, soluções para os seus problemas em coisas que não vão solucionar, em pessoas que não vão solucionar. Você está entendendo? Quantas pessoas, na ânsia de ter resposta aos seus problemas, buscam alento naquilo que não traz alento, buscam paz naquilo que não traz paz. Você está entendendo? Amém? Aqui, para de dar água com açúcar para a sua alma. Pastor, por que você está querendo dizer isso? Porque água com açúcar é o maior placebo da história. Você sabe o que é efeito placebo? Quem aqui sabe? Efeito placebo é você dar uma coisa para o Miqueias sem que ele tenha conhecimento que aquilo ali não é medicamento, coisa nenhuma.
Isso é efeito placebo. Você está entendendo? O Miqueias está nervoso. Alguém já viu o Miqueias nervoso? Acho que eu peguei o cara errado. Faz cara de nervoso, Miqueias, sai. Isso, é que vocês não estão vendo a cara dele, eu estou até com medo aqui. Né? Mas melhor o Miqueias do que o Marcelino. Vamos ficar com o Miqueias. Você está entendendo? Sabe? E aí o Miqueias toma a aguinha com açúcar e diz, olha, passou, pastor, passou. Sabe? Tem gente que fica dando água com açúcar para a sua alma, para o seu psicológico, para a sua mente, dando efeito placebo. Uma hora você vai descobrir que isso não passa de engano. Você está entendendo? Amém? Deu o remédio certo. Sabe qual era o remédio certo para Raquel? Se voltar para Deus. O que Raquel não entendeu é que Lia concebeu filhos a Jacó porque Deus se agradou dela. O segredo para Raquel era agradar a Deus. O segredo para você, querida, é se voltar para Deus, para aquele que pode organizar a sua casa, para aquele que pode organizar as suas emoções, para aquele que pode curar a sua alma. Você está entendendo? Querida, entenda algo nessa noite. Odiar ou amar é uma escolha, é uma decisão. Você quer continuar mergulhado no ódio, na mágoa? Saiba que é uma escolha sua. Para de colocar na conta do demônio. Para de colocar na conta do capeta. Você está entendendo? Não, porque o demônio entrou na minha vida e devastou as minhas emoções, a minha... Não, você escolheu se acorrentar. Você escolheu odiar. Ao passo que você poderia ter escolhido amar. Ao passo que você poderia ter escolhido perdoar. Você está entendendo? Amém? O enredo desse texto em questão seria apenas uma história de melancolia com toques sutis, de momentos cômicos, de momentos engraçados, como o da mandrágora. Se este, por sua vez, querido, não se assemelhasse tanto ao contexto do mundo que estamos inseridos. Sabe? Nós também estamos inseridos em um contexto egocêntrico, onde as necessidades sociais nos fazem querer ser aquilo que não precisamos ser. O nosso contexto social faz isso conosco. Faz com que nós queiramos ser aquilo que não precisamos ser. Eu não sei qual sentimento nocivo existe na sua alma nessa noite, mas você não precisa ser assim. A minha mãe me ensinou assim. A minha mãe disse que eu tenho que ser assim. Não, querido, você não precisa ser assim. Você pode abrir mão de alguns sentimentos. Você pode abrir mão de algumas emoções que estão corroendo você por dentro. Você pode abrir mão de alguns sentimentos que estão se tornando um câncer emocional e espiritual na tua vida. Você pode abrir mão. O status quo da sociedade diz não. Você não pode levar esse desaforo para casa. Você não pode ficar sem fazer nada. Mas a palavra de Deus diz, dá outra face. Ora pelos seus inimigos. Ore por eles. Não perca tempo com isso não. Ou esposo, marido, para de se desgastar por pouca coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Grandes problemas e tribulações unem casais. Pequenos problemas destroem. Você sabia disso? Sabe o que destrói casamento? Pequenos problemas que você dá um ibope, como se eles fossem um gigante, um Golias na sua vida conjugal.
Para de dar uma dimensão para o problema que ele não tem. Quem aqui está entendendo? Para de dar ibope para aquilo que não merece ibope. Você está entendendo? Se desgasta menos. Sabe? Para de dar ibope para abacaxi. Para abacaxi que o seu marido não descascou para você. Sabe? Quem aqui já comeu mortadela? Todo mundo comeu. O gostoso da mortadela é que meia-noite, você comeu ela 7 horas da manhã, meia-noite, né? Vem um gorfo aqui de dentro, vem gorfo, não é? E você se lembra, nu, não é assim, Marcelo? Comi mortadela hoje. É? Sabe? Tem gente, tem esposa que parece que comeu mortadela. Amor, vem aqui, vamos tratar, me perdoa. Não, te perdoo. Uma semana depois, mas você tem jeito de você não, senhor. Você não muda. Você, a frase que os esposos e esposas mais ouvem no mundo, você não muda. Não é? Você não muda. E quem diz que casou com você para mudar? E quem diz que há uma prerrogativa? Não, pastor, no contrato da certidão, em letras miúdas, se o senhor pegar a lupa, tem lá, ela tem que mudar. Tem isso? Alguém viu? Você está entendendo? Ninguém tem que mudar em função do outro. Você muda por entender que para a melhora do seu casamento, você tem que mudar. Você está entendendo? Pare de se desgastar por pouca coisa. Repito, você não precisa ser o que a sociedade quer que você seja. Você não precisa ser. Amém? O que a sociedade quer que você seja. Nós também pertencemos a alguns clãs. Todos nós temos o nosso clã. Todos nós temos a nossa tribo. Temos ou não temos? Todos nós temos o nosso clã social. É o grupo do trabalho, é o grupo familiar. E aí quando você casa, né? Você comete a loucura de casar com alguém que é o oposto de você. Não é verdade? Né? Quem já viu o Cláudio Duarte falar de aglutinados e dispersivos? Já viu? E é a maior verdade. Aglutinados se atraem por dispersivos. E dispersivos se atraem por aglutinados. Pastor, não entendi. Quem é o aglutinado? O aglutinado é que é a família que vive só em muvuca. Tudo quanto há. E vai para a praia, vai a família inteira, a sogra, o genro, a nora. É uma brigaiada, mas na hora dá certo. Não é? O menino foi, seu menino. Ai, nós nos amamos, que vem a outra praia. Não é assim? Quem conhece uns aglutinados aí que desce de vez em quando para Balneário Camboriú? Você tá... Mas tem o dispersivo. O dispersivo é mais ou menos igual a Dani, minha esposa. A Dani nunca, vou dar uma dica para vocês. Convide a Dani para fazer algo tipo do dia para a noite. Porque o dispersivo gosta de se organizar. Ele é organizado. Ele é metódico. Ele gosta de tudo certinho. Nada pode fugir ao controle. Você está entendendo? Nada pode fugir à risca. O interessante é que o aglutinado, ele cansa daquela bagunça e ele olha para a casa do dispersivo e fala, nossa, eu queria ser assim. Né?
tudo certinho, tudo organizadinho. E o dispersivo olha para cá e fala assim: nossa, eu estou cansado desse metódico, olha que bagunça, que trem engraçado. E aí os dois se unem em enlace matrimonial. Sobra para quem? Para o pastor. Porque chega uma hora que aglutinado e dispersivo vai dar o quê? Bizil. Vai dar BO. Ô, glória. Você está entendendo? Amém? Sabe? Então você precisa. E é isso que às vezes gera desgaste. Todos nós pertencemos a algum clã. E por vezes nós nos portamos como o clã quer que nos portemos, ditando o que devemos ou não devemos fazer. O aglutinado muda em função do dispersivo, o dispersivo muda em função do aglutinado, e ele perde a sua personalidade. Você está entendendo? Amém? O problema, querida, é que esse modelo social acaba gerando uma sociedade emocionalmente frágil e debilitada psicologicamente. Eu quero terminar essa pregação, e se coloque de pé do teu lugar, dizendo que somente quando Raquel se libertou dessas amarras espirituais e emocionais, é que ela pôde viver o pleno de Deus na sua vida. Liberte-se das suas amarras emocionais. Liberte-se das suas amarras psicológicas. Liberte-se. Somente quando Raquel entendeu o sentido do que era dar filhos a Jacó, somente quando ela entendeu de fato, somente quando ela não fez daquilo um peso para a sua vida, é que ela pôde viver na plenitude aquilo que Deus queria para ela. O texto diz lá no finalzinho, a partir do versículo 22, quando ela esqueceu-se de si mesma e dos seus anseios, Deus se lembrou dela. Esqueça um pouquinho de você mesmo, daquilo que está te consumindo no sentido de ansiedade, a ânsia de querer alguma coisa, a ânsia de querer conquistar algo, sabe? E se eu não conquistar, eu não vou ser eu tenho que conquistar porque minha vida não vai ter sentido. Não, querido, para com isso. As pessoas sofrem, morrem por uma habilitação. Quem já prestou atenção nisso? Primeiro, a carta de Bíblia morre por aquilo. Sabe o que eu pergunto para as pessoas? Você nasceu, quando você nasceu, te pediram uma carteira de habilitação? Hã? Qual o primeiro documento? Hã? Certidão de nascimento. Você está entendendo? Não, mas você morre por aquilo. Se eu não tirar, eu vou morrer. Ai, pastor. Para de sofrer. Sabe? Raquel esqueceu um pouquinho dela mesma. Deus se lembrou dela. Raquel esqueceu um pouquinho dos seus anseios que consumia sua alma. Deus se lembrou dela. E ele não apenas se lembrou, mas ouviu a sua oração. Parece que finalmente Raquel, depois de esquecer de si mesma, fez o pedido para a pessoa certa. Porque se Deus ouviu, é porque alguém falou. Se Deus ouviu, foi porque alguém disse: eu não vou mais pedir para Jacó, eu não vou mais colocar serva nenhuma na cama do meu marido, não, eu vou me voltar para Deus. E se Deus quiser dar, Ele vai dar. Se Deus quiser conceder, Ele vai conceder. E Deus a fez fecunda. Raquel então gera José e posteriormente Benjamim. Você está entendendo, querido? Amém?
Controle suas emoções. Controle. Controle seus anseios. Controle seus desejos. Pastor, não estou aguentando. Pastor, nossa, ai. Não, você aguenta sim. Controle suas emoções. O que não é para ser agora, não é agora. Você está entendendo? O que não é para ser vivido agora, não é para ser vivido agora. Controle suas emoções. Controle seus anseios. Seus desejos. Se volte para Deus. Rompa com as amarras emocionais. Rompa com aquilo que está te fazendo mal. Eu vou repetir essa última frase. Rompa com aquilo que está te fazendo mal. Amém? Glória a Deus. Coloque tua mão sobre o teu coração. Senhor, nessa noite nós cantamos, sonda-me, Senhor, e me conhece. E de fato, Salmo 139 diz que o Senhor sonda, visita e conhece os nossos corações. Esse mesmo Salmo diz que ainda a palavra não chegou à nossa boca, tu já a conhece toda. Esse mesmo Salmo diz que ainda a substância informe. O Senhor já nos conhecia antes mesmo de estarmos no ventre de nossas mães. O Senhor conhece corações. Deus, e talvez existam pessoas que estão, papai querido, mergulhadas em emoções que estão escravizando mentalmente, psicologicamente, sentimentalmente. Papai, nós fazemos parte de uma geração fragilizada. Nós fazemos parte, Deus, de uma geração debilitada emocionalmente. Papai querido, agora na autoridade do nome de Jesus, vá de encontro a essas emoções que são nocivas aos corações. Nocivas, ó Deus, às mentes. Essas emoções que estão escravizando esse jovem, essa jovem, que estão trazendo, ó Pai, pensamentos perturbadores como traziam no coração de Raquel, Deus. Um sentimento de ciúme, de mágoa, de rancor, de competitividade extrema. Deus, em nome de Jesus. Papai querido, e cura, restaura, liberta. Deus, em nome de Jesus. Tira, limpa, Deus, todo o lixo, papai querido, desse coração, dessa alma. Tudo aquilo, Deus, que não presta, que não é do teu agrado, que está tirando a paz e o sossego desse casal, que caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Sê Deus com cada um dos seus filhos, sê com cada uma das mentes aqui presente nessa noite, Deus. Nos abençoe, nos cure e nos restaura, para a glória e para louvor do teu santo nome.